Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros. Os ODS foram construídos em um processo de negociação mundial, que teve início em 2013 e contou com a participação do Brasil em suas discussões e definições a respeito desta agenda. O país teve se posicionado de forma firme em favor de contemplar a erradicação da pobreza como prioridade entre as iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável. ODS 6. Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativo para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para a necessidade das mulheres e meninas, e daqueles em situação de vulnerabilidade. Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejos e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo a metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente. ODS 11. Até 2030, garantir o acesso de todos à habilitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível a todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, como mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos. Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados, sustentáveis em todos os países. ODS número 12. Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento. Um dos objetivos é, até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais. E também, até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita. Arrecadação e envio de água potável para vítimas de catástrofes naturais, arrecadação de recursos para projetos comunitários, participação em mutirões de melhorias em favelas, criação de redes que permitam levar soluções de baixa tecnologia para comunidades que precisem, entre outras, são algumas das possibilidades de ação que podem contribuir para a preservação e disponibilidade desse recurso natural essencial a todos. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Hoje trataremos do Objetivo 6, Água Limpa e Saneamento. A proposta é garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Sem água não há vida, isso é fato, mas a Terra é praticamente o planeta Água. Nem tanto. Muito pouco dos 70% da água da Terra está de fato disponível para o consumo humano. Apenas 2,5% dessa água é doce e cerca de 2,2% encontram-se em regiões de difícil acesso como geleiras, deixando apenas 0,3% de água acessível. Segundo a OMS, até 2025,
Cerca de 1,8 bilhões de pessoas estarão morando em países ou regiões em situação de escassez total de água e quase metade da população mundial estará vivendo em áreas de estresse hídrico. De acordo com a FAO, a escassez de água já afeta quase todos os continentes e mais de 40% da população do nosso planeta. Essas pessoas habitam regiões onde a oferta anual é inferior a 1.700 metros cúbicos de água por habitante, limite mínimo considerado seguro pela Organização das Nações Unidas. A água sacia nossa sede, mas também é vital para outros aspectos de nossa vida. E então, você tem sede de quê? Aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável e cerca de 2,6 bilhões, quase um terço da população mundial, não dispõe de água suficiente para o saneamento básico. Um estudo denominado Água Doente, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em Nairobi, no Quênia, em 2010, concluiu que o uso da água poluída mata mais do que qualquer forma de violência, incluindo as guerras. A água contaminada pode transmitir doenças como diarreia, cólera, disenteria, febre tifoide e pólio. Estima-se que a ingestão de água contaminada cause mortes por diarreia em 502 mil pessoas por ano. E pensar que o simples ato de lavar as mãos pode ajudar a prevenir tantas doenças. Quanto a saneamento básico no Brasil, um diagnóstico do ano de 2014 feito pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNS, revela que apenas 49,8% da população contam com coleta de esgoto. No Nordeste, onde somente 23,8% das pessoas têm acesso ao recolhimento de esgoto, está concentrada a epidemia de microcefalia associada ao Zika vírus, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que tende a se propagar mais facilmente em ambientes sem saneamento básico. No mundo, as principais fontes de poluição de água são oriundas de assentamentos humanos e das atividades agrícolas e industriais. Nos países em desenvolvimento, 80% do esgoto é despejado sem tratamento diretamente nos corpos d'água, o que diminui ainda mais a disponibilidade dos recursos hídricos. Dados da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente apontam que 63% dos depósitos de lixo no Brasil estão em rios, lagos e restingas. Também os agrotóxicos, o mercúrio dos garimpos e o lixo bruto são jogados em rios. E isto ocorre principalmente na região norte, onde se localiza a maior reserva de água doce do país, a Bacia Fluvial do Amazonas. Se nada for feito em relação à água, especialistas preveem que haverá conflitos entre países, nações e povos por disputa de água em um futuro não muito distante. Algumas ações que se enquadram nessa ODS são mutirões de limpeza e melhoria das praças, praias e outros espaços públicos, construção de horta comunitária e implementação da coleta seletiva na empresa e espaços da comunidade. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O assunto agora é o objetivo número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Para atingir esse objetivo, é preciso tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O deslocamento da população das áreas rurais para as zonas urbanas é um fenômeno global que vai continuar crescendo nas próximas décadas. Em 2015, quase 4 bilhões de pessoas, 54% da população mundial, vivia em cidades. Em 2030, esse número chegará a 5 bilhões, 60% da população. Por isso, os problemas de transporte, habitação, poluição e resíduos precisam ser combatidos imediatamente com um planejamento urbano mais eficiente e a colaboração de todos os setores da sociedade. Em maio de 2017, havia 149 países desenvolvendo políticas nacionais de planejamento urbano. No Brasil, o Estatuto das Cidades e o Estatuto da Metrópole são leis que já prevêem a participação da comunidade na definição dos planos de gestão das cidades. Com o crescimento desordenado das cidades para acomodar novos habitantes e a falta de políticas de habitação e de uso da terra, o número de pessoas em habitações e assentamentos precários cresceu de 792 milhões no ano 2000 para cerca de 880 milhões em 2014. Uma cidade sem planejamento fica mais vulnerável a desastres naturais. Uma gestão deficiente dos resíduos sólidos aumenta o risco de inundações e das doenças causadas pela contaminação da água. Em 2013, 65% da população urbana de 101 países contava com um serviço municipal de coleta de lixo. O que também provoca doenças é a poluição do ar, responsável por milhões de mortes prematuras todos os anos. Em 2014, 9 entre 10 pessoas nas cidades respiravam ar acima do nível de poluição aceitável pela Organização Mundial da Saúde.
Grande parte da poluição vem dos meios de transporte, que também são responsáveis por 1/4 das emissões globais de gases do efeito estufa. Para que o transporte urbano permita o acesso da população aos bens, serviços, mercados e trabalhos de forma sustentável, é necessário evitar, mudar e melhorar. Ou seja, evitar viagens longas e desnecessárias com um melhor planejamento dos serviços de transporte, mudar para meios de transporte mais amigáveis ao meio ambiente, como bicicletas e transportes públicos, e melhorar a eficiência energética dos transportes, utilizando fontes de energia alternativas. Uma meta fundamental do ODS 11 é, até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em especial para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Também é preciso ampliar os investimentos públicos e privados na preservação do patrimônio natural e cultural das cidades, para que todas as gerações possam sempre compartilhar essa riqueza incalculável. Vamos transformar nossas cidades em lugares mais humanos e sustentáveis. Consumo consciente, campanha de substituição de copo plástico por canecas e oficinas de aproveitamento de madeiras recicláveis são algumas das ações que contribuem para o atingimento da ODS 12. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje é a vez do objetivo número 12. O objetivo 12 é consumo e produção responsáveis. Deve-se buscar até 2030 assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Esses padrões hoje são definitivamente insustentáveis. Para se ter uma ideia, cerca de 1/3 de toda a comida produzida para consumo humano no mundo, o que equivale a aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas, é desperdiçada. Seria algo equivalente ao peso de 18 bilhões e 570 milhões de pessoas de 70 quilos, ou cerca de 2,5 vezes a população mundial. Aproximadamente 70% da água doce consumida no mundo é utilizada no processo de irrigação. Em que pese a enorme importância da agricultura na alimentação mundial, essa taxa de eficiência precisa ser melhorada. Afinal, mantendo as práticas de produção e consumo atuais, estimativas apontam que, se a população chegar a 9,6 bilhões de pessoas em 2050, seria preciso o equivalente a 3 planetas Terra para fornecer os recursos naturais necessários. Partiu Marte? Brincadeiras à parte, esse cenário apenas demonstra a importância do objetivo 12. Mas para atingi-lo, é preciso adotar padrões de produção e consumo mais sustentáveis. Isso envolve alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais, reduzir o desperdício de alimentos e as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e demais resíduos, a fim de minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso, incentivar as empresas a adotar práticas sustentáveis e integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios, promover práticas de compras públicas sustentáveis, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante, além de muitas outras ações. É preciso mudar. Não faz sentido haver, segundo os últimos dados da FAO, aproximadamente 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Ou saber que, se apenas 1/4 de toda a comida desperdiçada pudesse ser salva, ela poderia alimentar 870 milhões de pessoas. Ou ainda que, se as pessoas em todo o mundo simplesmente trocassem suas lâmpadas para lâmpadas eficientes em energia, o mundo economizaria 120 bilhões de dólares todo ano. Segundo dados do site Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, no item 11, nosso país encontra-se com 69,7 pontos. É um ranking de 156 países. Nossos piores índices ficaram com redução de desigualdades, 25 pontos, indústria, inovação e infraestrutura, 45 pontos, e paz, justiça e instituições fortes, 47,3 pontos. Números um pouco melhores foram encontrados com água limpa e saneamento, 98,3 pontos. Os 3 primeiros lugares ficaram com, primeiro, Suécia, 85 pontos, segundo, Dinamarca, com 84 pontos, e terceiro, Finlândia, com 83 pontos.